eu sou publicitário e a Má e a Letícia são jornalistas. E existem jargões dentro dessas profissões que são parecidos, mas têm significados totalmente diferentes, né? Então, tem um lado bom e o lado... Não é um lado ruim, tem um lado não tão bom de trabalhar com profissões diferentes. Tem um lado bom que a gente já comentou até num outro vídeo, que a gente tem pontos de vista diferentes, tem um outro olhar para o produto de jeito diferente, cada um tem um conceito diferente, mas tem que ter alguns cuidados, na verdade, não é lado ponto negativo. Tem que ter alguns cuidados para lá na frente não ter um retrabalho, para saber se o que a gente está falando é a mesma coisa que ele está entendendo. Na regra básica de comunicação, quando tem o emissor, se o receptor está ouvindo, está entendendo direito, ou se tem algum ruído no meio, que pode de repente, um conceito diferente. Um exemplo disso é o briefing e o roteiro, que são palavras muito parecidas ali, muito próximas, são coisas totalmente diferentes, né? Então, e às vezes a gente tem que ter esse cuidado quando faz esse trabalho, porque às vezes a gente fala briefing achando que é uma coisa que ele entendeu, quando na verdade no mundo da publicidade dele é outra coisa, é outro conceito, né? Exato. Enfim, o que é roteiro? Que é super importante, e acho que é isso que a gente quer dizer nesse vídeo de hoje, nessa dica de hoje, nessa nossa participação de hoje. O que é roteiro? O que configura roteiro e qual é a importância de se ter um roteiro? Por quê? Porque várias vezes a gente vai trabalhar em parceria, e a gente já falou sobre parceria num outro conteúdo também, a gente vai trabalhar em parceria com uma agência de publicidade, com uma outra produtora que já recebeu um roteiro de uma agência ou de algum produtor ou de outra pessoa, que não foi a gente que fez. E aí a gente vai pegar esse roteiro, e na verdade esse roteiro é um briefing. Ele é uma ideia do que o cliente quer, ele é um conceito do que é o vídeo. Eu gostaria de gravar um vídeo ao ar livre, com 2 pessoas e tudo mais. E o roteiro não, o roteiro é uma coisa detalhada. Então a gente vai gravar em tal local, vai começar com uma fala, são 2 pessoas, mas a primeira vai começar falando o texto, que é a produção de conteúdo que a gente faz, para não ficar um texto vazio, né? Vai fazer toda a sequência até o final. Então são coisas diferentes. O briefing é uma ideia, é a coisa... eu gostaria que fosse assim, mas é do briefing que se faz o roteiro, né? Do roteiro não se faz o briefing. Existe uma ordem ali. A gente pode ter as 2 coisas no mesmo... E é até importante que tenha, que né? tenha, exato. Sim, o briefing é a ideia inicial do negócio, mas o roteiro ele tem que ser um guia. Ele tem que... o editor vai pegar, o Eduardo vai editar um vídeo, por exemplo. Ele tem que pegar o roteiro e ele tem que conseguir editar esse vídeo, mesmo que eu, que fiz o roteiro, não esteja com presente, ele. Exato. Tem que ter qual é a ordem que entra cada um e o que cada pessoa vai falar e o que vai ter de imagem para cobrir, que a gente chama, né? Que vai rodar em cima da fala da pessoa. Tem que ter dicas de o que se quer, o que se pretende passar, que tipo de efeito, como é que começa. Trilha, efeito sonoro. Que a trilha muda tudo, a gente já falou sobre isso também. E principalmente isso para a gente chegar num final assertivo. Para daqui a pouco não precisar refazer toda a gravação de novo, ou ter que refazer roteiro, ou chegar no final e o cliente olhar e falar assim, não era nada do que eu queria. Porque a gente fez o briefing errado e produziu o roteiro em cima de um briefing errado. Então tem que ter o briefing para fazer o roteiro e por aí vai. E porque isso fica caro, né? Vamos falar de uma coisa que pesa para todo mundo. Retrabalho sempre tem um custo. Sempre alguém vai pagar esse retrabalho. E a gente não quer que saia nem do nosso bolso, nem do cliente. E por que a gente fala sobre roteiro? Mas isso é uma questão de vocês que façam, vocês que trabalham com isso, vocês que saibam que se precisa de roteiro ou não precisa de roteiro. Na verdade, mesmo que eu grave com o meu celular um vídeo para o meu canal do YouTube ou para o meu negócio, eu tenho que ter um roteiro. Porque vai facilitar o teu trabalho, na verdade. Ele é um guia para ti, porque se tu fizeres, vai ser muito mais rápido tu teres já uma ideia do que tu queres e adaptares depois na edição, do que tu começar a improvisar. Tu tem que ser muito bom de improviso para conseguir ser um trabalho rápido e eficaz, né? E mesmo assim, às vezes você vai gastar 3 minutos para falar uma coisa que você podia falar em 1. Isso. E aí o vídeo fica maçante, fica chato e você vai deixar de ilustrar com um negócio que tu podia ter pensado antes e falasse de tal jeito, podia puxar uma imagem e tal. Esse trabalho de penso antes poupa muito trabalho depois. Existe um roteiro ideal? Não existe um roteiro ideal. Na verdade, assim, existe um roteiro ideal para ti. Existe um roteiro ideal para o que tu queres fazer. Porque cada roteiro, para cada tipo de trabalho, é diferente. Exato. O roteiro para publicidade, para um VT de comercial, que a gente chama, ele é de um jeito. Porque ele tem que ter algumas informações específicas para poder ser editado para esse fim. E ele é muito mais rápido, né? A gente está falando, às vezes, de um comercial de 30 segundos que tem que passar muita informação, muita imagem, um sentimento e acabar.
E agora, diferente de um documentário, que a gente pode ficar 15, 30 minutos, 40 minutos contando, fazendo participação especial. Então, essa narrativa muda, o roteiro é para isso. Um exemplo disso é esse conteúdo. Nós somos bons comunicadores, mas a gente tem um roteiro, a gente sabe o que a gente está falando com vocês. São pequenas olhadas e num conteúdo futuro a gente vai ensinar como fazer um vídeo ficar fluente, tendo um roteiro, mas sem ler, que é o que a gente está fazendo agora. A gente tem tópicos e está conversando com vocês. Exatamente. A diferença, por exemplo, dá para imaginar, mesmo nunca fiz um roteiro na vida, mas consegue imaginar que tem uma diferença de um roteiro de um comercial de 30 segundos para um roteiro de um documentário, né? Um documentário de 30 minutos, de 20 minutos, de 15 minutos, um VT, uma reportagem de 3 minutos, todos têm diferença. E mesmo um documentário, que tu pensa, mas documentário, tu vai só lá gravar, ligar uma câmera e deixar a pessoa falar, porque tu tá só retratando a realidade. Na verdade, mesmo para o documentário, tu tens que ter um roteiro que tu tens que prever mais ou menos o que cada pessoa vai falar, e aí vai de uma produção, que é outro tema que a gente vai falar também, vai de uma pré-produção para saber o que cada um tem que falar, e aí tu prevê ele já no roteiro para poder seguir como guia. Agora tu imagina. E essa narrativa se complementar, né? Uma fala, vai costurando, e daqui a pouco tu fala, meu Deus, parece que todo mundo sabia o que estava falando. Não, porque foi, esse daqui tem que falar do começo da história, esse daqui tem que falar do meio da história. Então quando você grava, você não vai fazer todo mundo falar como quer e depois vai dar um jeito. Não, você vai fazer os passos. Até porque imagina gravar com 5, 10 entrevistados falando aleatoriamente do jeito que eles querem, para depois tu teres o trabalho de ouvir tudo de novo e separar cada trechinho para juntar no material de meia hora. Se já é difícil fazer isso com roteiro, imagina sem roteiro. Exatamente. Né? E tudo bem depois adaptar o roteiro. Isso acontece muito em documentário, né? A gente prevê uma fala e aí depois, o cara falou uma outra coisa muito mais legal. E ok, daí tu adaptas na hora, mas aí é uma coisa que da hora tu faz, não vai tomar tanto trabalho assim. Exato, e às vezes acontece também que a pessoa ela é essencial, no exemplo do documentário, ela é essencial para aparecer pela história dela, pela história do documentário, mas ela não fala bem, ela não tem uma boa comunicação, então você vai ter que usar falas menores do que você previa, ou ela nem sequer falou o que você queria. Então é esse negócio, tem que ter o roteiro, mas não é engessado, você pode trabalhar ele, mas se não souber onde quiser chegar, não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar um trabalho qualquer. Tem que pensar no conteúdo. Agora, beleza, o pessoal entendeu que é legal e é importante ter roteiro. Como é que faz? Qual é a cara do roteiro? Se tu botar no Google roteiro, vai ter vários modelos. E aí que a gente falava antes, o modelo ideal é o que fica claro para ti, que tenha uma coluna que seja, pode ser o básico, assim, uma coluna que é o que vai aparecer, que é o visual, e outra que é o áudio, que vai ser o que vai ouvir. Então vai ter uma locução e a pessoa vai aparecer tal coisa. Tem vários modelos. O roteiro de cinema é muito mais complexo e é completamente diferente. E aí começa a evoluir, né? Daqui a pouco você pode determinar o tempo para aquela fala, né? Então se você tem que ter 20 segundos para fazer essa fala e tal. Mas exatamente, se quiser começar, não sei fazer roteiro, imagem, áudio, depois começa com trilha, depois efeitos sonoros, e é isso. Exemplo na internet não falta. À mão, gente. Vou fazer rapidinho aqui um vídeo, cara, então só perde 5 minutinhos antes. Pega um papel, uma caneta, escreve o que tu queres falar, nem que seja em tópico, o que pode entrar onde, organiza as ideias e grava. E é isso aí. Facilita muito o trabalho.